Boa noite a todos, muita paz e muita luz, sejam todos muito bem-vindos a esta casa do Cristo, que possamos, nesse instante de estudos, juntos, refletirmos um pouco sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. E hoje é um tema muito interessante, né? O poder do pensamento, da vontade e da fé. Então vamos começar falando de pensamento, né? Porque nós vivemos cercados de pensamentos, pensamos ao falar, pensamos ao agir, e muitas vezes a gente não percebe o poder que a gente está movimentando pelo simples, entre aspas, fato de pensar. E vem então o Espiritismo trazer para a gente essa ideia de pensamento não mais como um reflexo de algo, ou não mais como uma consequência, uma mera consequência, mas como uma força criadora, como uma energia que nos liga a Deus, que nos liga aos próximos, né? E que, através dele, dessa energia que a gente irradia, nós moldamos o nosso próprio destino. É sério o negócio. E aí, para nós entendermos, então, a importância disso, eu vou propor uma dinâmica aqui. Vamos todos juntos agora, durante 1 minuto, parar de pensar. É só 1 minutinho, vai. Todo mundo para de pensar, não pense em nada. Será que tem como? Então, a gente não tem como parar de pensar nem um segundo. Aí vocês podem dizer assim, não, mas quando eu estou dormindo, eu não estou pensando. Aí que você se engana, porque quando a gente dorme, é o corpo que dorme, o espírito se emancipa. E está em atividade intelectual talvez até mais intensa, porque ele vai buscar, livre da carne, aquilo que ele se compraz. Então, não tem como parar de pensar, porque o pensamento ele é atributo essencial do espírito. Vocês vão ler na mensagenzinha que a gente recebeu na entrada, é o pensamento que diferencia a gente da matéria. Então, o pensamento é uma força viva, essa força criadora. E para entender na prática como é que funciona essa questão do pensamento, vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai discorrer sobre os elementos gerais do universo, e aí ele vai introduzir para a gente a chamada Trindade Universal. Em outras palavras, o que é essa Trindade Universal? Basicamente, no universo inteiro que a gente conhece, tem 3 elementos, vamos chamar assim. O primeiro é Deus. E muito pouco sabemos de Deus, porque podemos falar que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que Ele é infinitamente justo, infinitamente bom, soberanamente poderoso, mas ainda estamos muito longe de compreender de fato a natureza de Deus. Então, tem Deus, depois tem o Espírito, você e eu, que é o ser inteligente do universo, é o ser pensante, é a inteligência. E o que não é Deus e o que não é Espírito é matéria. Então, o terceiro elemento do universo é a matéria. E a matéria a gente conhece bem. Só que Kardec vem trazer para a gente que a matéria, ela pode ser chamada de fluido universal ou fluido cósmico universal. E ela tem algumas propriedades muito interessantes, porque ele vai falar que tudo aquilo que a gente conhece como matéria é esse fluido cósmico universal organizado, condensado ali de diversas maneiras. Então, essa mesa, esse pano, essa flor, esse copo, é matéria. É esse fluido cósmico universal. A gente lê no livro do André Luiz, O Nosso Lar. Vocês vão ver que o Nosso Lar tem uma descrição linda, os jardins, o prédio da governadoria. Aquilo é matéria. É fluido cósmico universal. Então, tudo aquilo que não for Deus e que não for o Espírito é matéria. E essa matéria tem algumas propriedades interessantes. E André Luiz vai chamar esse fluido de força nervosa.
força nervosa. E por que André Luiz chama a matéria de força nervosa? Para entender, eu vou fazer uma comparação bem didática. Imagina o nosso sistema nervoso, né, em toda a sua complexidade, que eu não tenho aqui condições de explicar em detalhes, mas a grosso modo, o que é o sistema nervoso? É um conjunto de ligações, de nervos, né, que são responsáveis por transmitir estímulos. Então, algum estímulo externo acontece, o meu sistema nervoso percebe, transmite para o meu cérebro, que emite um outro estímulo interno para que se analise. Está meio confuso, mas eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar o dedo na tomada. Então, o que me faz perceber que eu estou tomando um choque é o meu sistema nervoso que transmite isso para o meu cérebro, que na hora envia o outro estímulo interno para que eu tire o dedo da tomada. Então percebam, o sistema nervoso ele é esse intermediário. Então por isso que o André Luiz chama esse fluido cósmico universal, a matéria, de força nervosa, porque a matéria é essa intermediária, capaz de transmitir os estímulos que a gente produz, ou capaz de fazer chegar até nós os estímulos que estão sendo produzidos ao nosso redor. Então, através dessa matéria, Deus recebe todos os estímulos de toda a criação. E pela lei da afinidade, como estamos todos nós envoltos nessa matéria, nós produzimos estímulos ao pensar, ao falar, ao agir, mas principalmente ao pensar. E esses estímulos vão alcançar, além do Criador, pela lei da afinidade, aquelas criaturas que estão vibrando na mesma frequência dos estímulos que produzimos. Então, pelo pensamento, eu sou capaz de me conectar com o outro. Você pode se perguntar, tá, mas e aí? O que tem, né? Aí eu vou lembrar lá do livro Pensamento e Vida. Tem um capítulo chamado Associação, onde o benfeitor Emmanuel vai falar um pouquinho sobre pensamento. E ele fala o seguinte: tem uma propriedade muito interessante nessa transmissão, porque todas as vezes que você emite um pensamento, ele vai e ele volta carregado das influências, potencializado pelas entidades que estão vibrando na mesma faixa que você. Na prática, então, se eu emito um pensamento de tristeza, por exemplo, ali numa potência 2, esse pensamento vai. Ele vibra toda a matéria à minha volta. Ele se conecta com esses bilhões de seres que também estão vibrando nesse pensamento de tristeza. E ele volta para mim numa potência 12, 20. Então, por isso, às vezes a gente entra nesses ciclos de tristeza, de depressão, não é? Mas também, se eu emito um pensamento de alegria, de gratidão, de boa vontade, esse pensamento vai. E ele se afiniza, se conecta, alcança esses seres que também vibram no bem, que vibram na gratidão e na alegria, e retornam para a gente potencializados. Então, pensamento é ou não é essa força viva que está plasmando o meu próprio destino? E com quem eu tenho me conectado ultimamente? Que tipo de sintonia, de frequência que meu pensamento tem emitido? Que tipo de movimentação? Porque imaginem-se, toda a criação, não é, envolta nesse fluido cósmico. Vamos imaginar um oceano. Assim como o oceano, a água do oceano está envolvendo todos os peixes, nós somos como esses peixinhos que estão envolvidos em matéria. E quando nós movimentamos a água, se eu jogar uma pedrinha na água, a água cria ondas e alcança, Então, que tipo de pensamento eu tenho feito movimentar ao meu redor?
Porque essa matéria ela é capaz de levar esse pensamento longe, né? A matéria, né, esse fluido cósmico, ele transmite o nosso pensamento, assim como o ar transmite o som. Então, mas tem uma pequena diferença, pequena, porque o movimento que o ar torna o som possível, ele é circunscrito, ou seja, eu posso gritar agora o mais alto que eu conseguir, ou eu posso pegar o equipamento de som mais poderoso que eu conseguir. Na Ásia, não vão me ouvir. Ou seja, tem um limite. Agora, o pensamento não tem limite para viajar pela matéria. Ele pode alcançar o infinito, os confins do universo. Essa é a diferença. E o que é que determina que o meu pensamento vai alcançar algo próximo ou vai alcançar algo muito distante? A vontade. Percebam como uma coisa liga na outra. A importância da vontade. Porque não basta que eu emita esse pensamento sem vontade. Kardec vai trazer lá no livro A Gênese para a gente uma comparação. Que é assim como o pensamento é para o espírito o que as mãos são para o corpo. Ou seja, o espírito trabalha com o pensamento, assim como eu trabalho com as mãos. E a minha mão só se movimenta se há vontade, se há direção, se há intensidade, se há perseverança. Sem vontade, o pensamento é fraco. O pensamento não alcança. E eu vou dar um exemplo de Divaldo, de maneira resumida, para nós entendermos, né, essa questão do pensamento. Então, conta-se que Divaldo estava fazendo uma inauguração, né, um lançamento de um livro no espaço público. E aí vocês sabem como é que é, né? Aquela fila enorme para ver Divaldo, porque às vezes a pessoa queria ir comprar o livro, mas queria ver Divaldo, né? E forma-se então aquela fila enorme, e Divaldo está lá, atendendo de um por um, escrevendo a dedicatória no livro, até que chega uma senhora e fala: Divaldo, eu não tenho nem livro, irmão, eu vim te pedir socorro, pelo amor de Deus, Divaldo, me ajuda. Eu tô em casa com meus filhos, eles não têm o que comer, eu não consigo pagar as contas desse mês, a gente vai ser despejado. Divaldo, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, me ajuda, por favor, Divaldo. E aí Divaldo fala assim: moça, eu sinto muito, mas não tem como eu te ajudar agora. Vê, essa fila de gente está esperando para me ver, eu não posso simplesmente sair agora do nada. Vai ser um desrespeito enorme com todo mundo que veio aqui. Isso aqui é um lançamento de um livro, né? Eu acho que você está confundindo poucas coisas. Só que Divaldo vai passar vergonha agora. Porque Divaldo fecha a boca para falar isso, aparece quem? Joana de Ângeles, a sua guia espiritual. E ela fala assim: Divaldo, não, meu filho, eu vou te contar o que você não sabe. Essa mulher, é verdade o que ela está falando. Ela é mãe, está muito aflita. E Divaldo, essa mulher, essa mãe, estava em casa. E ela estava desesperada, Divaldo, sem saber o que fazer. Então ela fez uma prece. Ela fez uma oração, Divaldo, pedindo amparo, pedindo socorro. Mas ela fez uma oração, Divaldo, tão sincera, com tanta vontade, que essa prece sensibilizou Jesus, Divaldo, o próprio Cristo. Jesus, então, vendo, procurou buscar quem dos seus trabalhadores estava mais próximo para auxiliá-la. E adivinha? Era você, Divaldo. Então você vai ajudá-la, meu filho. Não é porque ela está pedindo, nem eu. É porque Jesus está pedindo. Percebam, que vontade que é essa mãe tinha? Que fervor é esse, né? Que sinceridade ao fazer uma prece. E é por isso que Chico Xavier, nosso querido Chico, brincava com as palavras, mas dando lições importantes. Quando ele falava assim: a prece de uma mãe, ela chega arrombando as portas do céu. Porque quem mais coloca tanta dedicação
tanta vontade, tanto fervor em tudo que faz, não é só na prece não, mas principalmente na prece pelos seus filhos, do que uma mãe. É por isso que vamos ouvir também Chico falando que o amor de Deus ele é uma coisa assim que está muito além da nossa compreensão. É muito além. A gente está num estágio evolutivo ainda muito distante de compreender essas coisas. Mas aquilo que mais se aproxima, talvez, do amor de Deus é o amor de uma mãe para com seu filho. Então, mesmo entendendo como funciona a ação do pensamento, percebam a importância da vontade, mas percebam também a importância de direcionar essa vontade. E aí entra a fé. Porque não é qualquer prece que vai sensibilizar Jesus. Não porque ele é insensível. É porque existe a sintonia. Existe a lei da densidade universal, se podemos usar esse termo. E para vocês entenderem, funciona assim. Se eu soltar uma serpente aqui agora, ela vai correr, aliás, vai rastejar, né? E se esconder em algum buraco que tem aqui. Agora, se eu, de certa forma, soltar uma andorinha, um passarinho, ele vai voar, alcançar os céus. Ou seja, tem coisa que vibra baixo. Independe da vontade, vibra baixo. Tem coisa que vibra alto. Se eu arremesso uma pedra, eu posso usar a força que eu tiver, o equipamento que eu tiver. Se eu arremessar uma pedra, uma hora essa pedra vai subir, 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 uma hora ela vai descer e vai cair no chão, não é verdade? Agora, se eu pingar uma gotinha de perfume, uma gotinha que seja, essa fragrância ela vai dominar o ambiente, vai subir, vai se elevar e vai preencher com sua fragrância o cômodo. Percebam, tem coisa que vibra no bem, que tem frequência alta, e tem coisa que tem frequência baixa. É por isso que, independente da vontade, não é toda prece que sensibiliza Jesus. Daí a importância de educar a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa compreensão. Porque às vezes a gente faz uma prece com muito fervor, com muita vontade, sabe? Senhor, eu peço paz, por exemplo, eu peço paz, paz para mim, paz para minha família. Aí você pensa assim, mas paz é uma coisa boa, eu estou com muita vontade. Então, será que Jesus se sensibiliza com isso? Só que às vezes essa paz que eu estou pedindo, o que significa na prática? Porque às vezes a paz que você está pedindo é, na verdade, que tudo dê certo sempre para você, que você não tenha mais problemas, que você não tenha mais dor de cabeça, que não passe por nenhuma prova, que não tenha mais expiações, que não tenha nenhum tipo de revés financeiro, ou seja, que você continue nessa inércia que você se encontra. Será que Jesus atende esse pedido? Então percebam que é importante entender e compreender como funciona a ação do pensamento, é importante entender que a vontade é esse motor que impulsiona o pensamento, mas é importante entender o papel da fé. Não aquela fé que eu falo, eu tenho fé, mas aí quando acontece alguma coisa, né, aí quando eu sou convidado por Jesus a demonstrar a minha fé, aí calma, aí não, a teoria é uma coisa, a prática é outra, aí é outra conversa, né? Aquela fé de confiança, aquela fé de realmente guardar e aplicar aquilo que se tem aprendido. Aquela fé, não aquela fé que eu falo que eu tenho fé em Jesus, que eu tenho fé em Deus, mas que eu não sou convidado a demonstrar. Aquela fé que, independente do tamanho, que cresça. E aí entra aqui uma coisa muito importante, porque a gente tem ouvido, né, no Evangelho aquela passagem super famosa, onde Jesus fala do grão de mostarda, né? E aí ele fala, olha, observe a mostarda, que tem a menor das sementes,
mas que se torna a maior das hortaliças. E aí ele vai falar o seguinte: se a sua fé for o quê? Do tamanho da semente da mostarda, aí você vai ordenar para a montanha que ela move, ela vai mover, né? E tem uma informação interessante a respeito, porque no hebraico, no original, a frase dita por Jesus não é essa. Jesus não vai falar assim: olha, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda. Não é isso que ele fala. Porque no hebraico é a palavrinha chamada kemtit, que significa como. Então, talvez a tradução mais correta seria: se a sua fé for como um grão de mostarda, aí você vai poder ordenar aquela montanha que se move e ela vai se mover. E será que isso muda muito o sentido do que a gente já tem conhecido? Porque quando eu falo assim, se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, e a mostarda é a menor das sementes, ou seja, se eu tiver fé, mas nem que seja um pouquinho de fé, aí já está bom. Né? Se eu tiver fé que seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, já está bom, né? Só que não é isso que nos pede. Ele fala: se a sua fé for como um grão de mostarda, ou seja, independente do tamanho da sua fé, se ela for como um grão de mostarda, ou seja, se ela tiver o potencial para, assim como o grão da mostarda, que é a menor das hortaliças, das sementes, cresce, se desenvolve, enraiza e frutifica, ou seja, se a sua fé tiver esse potencial de crescimento, para que possa se desenvolver, para que possa criar raízes sólidas no Evangelho, para que possa crescer e frutificar, aí sim você vai ordenar para aquela montanha que ela se mova, e ela vai se mover. Então percebam a importância dessas 6 palavrinhas. A importância do pensamento, da vontade, mas principalmente da fé. Da fé. Não essa fé cega, não essa fé meramente verbal, mas a fé que realmente encontra confiança e base sólida no Evangelho de Jesus. Aquela fé que confia, que acredita no que confia e que vive como quem acredita. Porque a gente vê no Espiritismo várias vezes a gente falando assim: olha, aqui a reencarnação, né, esse mecanismo belíssimo da justiça divina. A reencarnação não erra de endereço, né, como falava o Chico. Você nasce onde você precisa, rodeado das pessoas que você precisa estar. Mas vamos perguntar agora: será que eu acredito mesmo nisso? Ou melhor, será que eu estou vivendo como alguém que acredita nisso? Será que as minhas atitudes, ações estão condizentes de alguém que acredita que está onde precisa estar? Será que eu acredito que as pessoas que estão perto de mim são as pessoas que precisam estar perto de mim? Que as situações, que os problemas que acontecem comigo são as coisas que precisam acontecer e são as melhores possíveis, porque Deus é justo. Se pudesse ser melhor, Ele tornaria melhor. Então a situação onde eu me encontro é a melhor possível, de acordo, claro, com o meu merecimento e com o meu passado. Então essas questões são muito importantes para a gente entender que nós realmente temos muito poder pelo pensamento, pela vontade e pela fé. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Desejo que Jesus ilumine cada um de nós, nos envolvendo hoje e sempre junto ao seu coração, que o Evangelho dele nos incentive a buscar a verdade e fortaleça em nós a fé que renova, a esperança que consola e a caridade, que é a única capaz de nos transformar. Gratidão a todos, um feliz ano para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite.
os nossos agradecimentos ao palestrante. Então, neste